Na aula de hoje nós vamos falar acerca do oxigênio. Algumas pessoas questionam assim, por que nós não falamos direto sobre o bioflux? Gente, o bioflux é muito simples. A vitamina, como eu costumo dizer, acerca do bioflux é simples. Você mistura alguns produtos, deixa em maturação e depois coloca os seus peixes. Mas agora, qual é o resultado? É isso que nós queremos. E o resultado final vai depender da sua estrutura. Tá? Vai depender de todos os fatores anteriores à maturação. E para que ela ocorra e dê continuidade durante o tempo do cultivo de forma correta, a sua estrutura, toda ela, tem que estar adequadamente instalada, funcionando dentro das formas técnicas, dentro dos padrões técnicos, para que você tenha sucesso no seu cultivo. Eu brinco muito dizendo que o bioflux é apenas uma mala dentro de um porta-mala de um veículo. O que vai levar, o que vai conduzir não é a mala. A mala só é uma parte do que está no veículo. Agora, é as condições do veículo, o estado de conservação do veículo, a parte mecânica, os pneus, isso tudo é o que vai garantir que a mala chegue até o seu destino. Da mesma forma é o bioflux. Nós estamos cuidando de toda uma estrutura para você conduzir o seu bioflux da forma correta, tá bom? Então eu falei muito sobre estrutura, nós ainda vamos falar um pouquinho sobre ela mais pela frente, mas na parte de decantação, na parte de filtragem, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas o objetivo da aula de hoje é falar sobre o oxigênio, como que as coisas acontecem, como que funciona a entrada e como que funciona o sistema de oxigênio dentro do seu tanque, tá? Eu vou estar postando também aí algumas matérias aí em PDF para você então se identificar dentro do que nós estamos conversando aqui e os exemplos que eu vou passar, tá bom? Nós sabemos que o ar ele tem exatamente 21% aí de concentração de oxigênio, tá certo? O ar, esse ar que nós respiramos aqui, ó, esse ar que nós respiramos. Se você colocar uma garrafa PET vazia, ela tem um ar ali dentro, você fecha, tampou, uma garrafa de 1 litro. Dentro daquela garrafa, 21% representa oxigênio. O restante, outros gases. Então, não é porque está ali dentro, é 100% oxigênio. Então, não é que está aqui no ar que representa 100% de oxigênio, mas apenas 21%. Ok? Agora, na água, devido à viscosidade da água, devido também à própria pressão da água, ela é bem menor. Então, olha só, no ar nós temos 21%. Na água nós temos 1,2%. Essa aqui é a média. Então, como vocês podem ver, é muito pouco em relação à quantidade do oxigênio que nós temos no ar. Ou seja, é mais difícil oxigênio na água do que no ar. Agora, o oxigênio dissolvido na água requer alguns fatores, algumas coisas importantes para poder então ele também aumentar a quantidade, né? Para aumentar a quantidade exige alguns fatores. E é exatamente sobre a estrutura que nós vamos falar também sobre ela, sobre a parte de aeração. Nós temos 3 formas do oxigênio entrar na água. Ou seja, ele ser dissolvido na água. Primeiro é pelo ar. Ok? Representa até 1,5 miligramas litro. Agora, nós temos também pelo sistema da
troca de água, que é a TPA que nós falamos, né? A TPA, seja ela parcial ou total. Então nós temos aqui a segunda forma. Agora, isso aqui representa de 5 a 8% miligrama litro. Para você ver também que é baixo, mas já é suficiente para se manter um cultivo, né? Já é suficiente para se manter um cultivo. Agora, nós temos também dos fitoplânctons. Quem são esses aqui? As algas. E qual é a participação das algas dentro de um sistema de cultivo de peixe? Ela é responsável de 10 a 20%, a 20 miligramas litro do oxigênio dissolvido na água. Então as algas, elas são responsáveis por de 10 a 20 miligramas litro de oxigênio dissolvido na água. Então as algas são as maiores responsáveis pelo oxigênio dentro do seu sistema. A formação de algas dentro do sistema é fundamental. E mesmo no sistema de bioflocos, você pode ter, como muitos dizem, ah não, eu tenho que acabar com algas do meu sistema. Você está querendo acabar com todo um conjunto dentro de um sistema. Que bioflocos não é só bactérias. Nós temos que entender que existe toda uma biologia microbiana e nós temos um conjunto que vai contribuir para a nutrição do nosso peixe, que é o objetivo. Então nós não podemos eliminar, nós temos que ter o quê? Um controle das nossas algas aí. Aí nós vamos entrar então na questão dos sopradores ou dos compressores. Muitas pessoas acham que eles é que oxigenam a água. Não é o equipamento que oxigena a água, tá? Ele contribui para uma melhor oxigenação da água, tá? O que acontece? Nós temos aqui um soprador instalado dentro do sistema. Como que funciona? Aqui nós temos um tanque, nós temos o nível da água. E o que funciona aqui, gente? As moléculas da água é assim, tá? Então, ó, é mais ou menos isso aqui. Por isso que ela toma uma forma redonda, ou seja, se pega uma gota de água, joga numa superfície, automaticamente ela vai se agrupar e ficar de uma forma redonda. Você já viu uma bolinha de sabão? É assim que funciona. Porque essas moléculas, elas trabalham, aqui está um exemplo, a bolinha de sabão. Elas estão aqui, ó, elas pressionam em todas as direções, de forma igual. Então, quando ela força aqui, ela pressiona, ela vai arredondar, porque elas trabalham de forma em conjunto. Então, as moléculas aqui estão pressionando para todos os lados de forma igual. Aí, nós temos a coluna de ar, como nós falamos, que vai fazer o quê? A pressão atmosférica. Então, se aqui a molécula da água está forçando, tá, contra a coluna de ar, então existe essa linha aqui, ó, é o nível da água. A gente sabe que fica igual um espelho, né? É exatamente isso aqui. Porque a molécula, ela
chega aqui, gente, ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai expandir para os lados. Por isso que ela não ultrapassa o nível, tá? É porque ela vai, então, abrir essa expansão. Ela vai forçar para os lados. Ela vai forçar para os lados. Então, forma essa linha que nós chamamos de tensão superficial. Isso ocorre por causa da pressão atmosférica. A pressão da coluna de ar pressionando a água e a água pressionando o ar. Então, o ar tenta entrar e a água tenta impedir. Por isso que a concentração de oxigênio no ar é maior, tá? É maior do que na água, que é de 1,2, no máximo aí 1,5. Então, quando isso aqui ocorre, o seu sistema, se você não tem um equipamento para movimentar a sua água, o que vai acontecer? Esse oxigênio aqui, ele vai ficar limitado. O seu nível de concentração, o consumo vai ser maior do que a própria produção de oxigênio natural através do ar, que consegue romper aqui de acordo com o movimento, né? O vento movimenta a água, aí esse ar consegue diluir o oxigênio na água. Nós temos aí também a questão das algas que vão produzir o oxigênio, mas tudo de uma forma limitada. Então, quando você você instala um soprador, tá? Um equipamento, o que ele vai fazer? Ele vai movimentar essa água. Ó, o soprador está aqui. Ele vai movimentar essa água. Nessa movimentação, o ar então consegue romper essa tensão superficial, que é essa linha, tá? E o oxigênio então consegue, o ar consegue ser diluído aqui. Ó, ele consegue ser dissolvido, né, na água. Então é o que vai capacitar aí elevar o nível de oxigênio dentro do seu tanque. Então a função do soprador não é oxigenar a água, mas contribuir para a oxigenação. Então ele vai romper essa linha aqui que eu falei, que é a tensão superficial, e o oxigênio aqui vai ser dissolvido com mais facilidade, aumentando assim o nível de concentração. E para isso você precisa ter um equipamento. Agora, isso aqui é para nós entendermos como que funciona a questão do oxigênio na água. O que muda de um sistema que está a nível do mar para o que está aí mais de 1.000 metros ou 1.000 metros acima do nível do mar? É exatamente aqui, ó, nós temos um tanque que é aqui o nível do mar, tá bom? E nós temos aqui um outro tanque que está aí praticamente, vamos colocar de 700, 1.000 metros aí acima do nível do mar. Como eu havia explicado sobre a coluna de ar, né? Aqui tem um tamanho e aqui tem outro. Por quê? Aqui é um morro, é uma parte mais alta e aqui é o nível do mar, tá? Então vou colocar aqui mar e aqui vou colocar uma cidade. Aí o que acontece? Essa coluna de ar, ela é maior do que essa. Então, o que vai ocorrer? A pressão aqui vai ser maior. Então, a condição de aumentar a oxigenação aqui é bem maior do que essa. Por isso que o mesmo equipamento que você vai instalar aqui, talvez não vai servir para esse daqui. Por isso tem que ser feita uma avaliação. Aí a pessoa olha lá, fulano colocou um soprador que deu uma movimentadazinha ali e tudo funcionou. Mas aqui a sua coluna de ar, ela é menor. Então ela vai precisar de um equipamento mais potente.
para poder movimentar mais a água, para que então haja uma quantidade maior de oxigênio dissolvido aí na sua água. Por que isso, gente? É importante, porque nós temos alguns fatores dentro de um tanque, tá? Que depende desse oxigênio. Aqui está o nosso tanque. A nossa água está aqui. Nós temos quem? Primeiro, as bactérias. Nós temos quem mais? Nós temos algas. Quem nós temos mais? Os micro-organismos vivos. Todo esse conjunto fazem parte dessa água e eles dependem do oxigênio. Além disso, você tem quem? O seu principal, que é o peixe ou o camarão, que vai consumir também grande parte desse oxigênio. Então você não tem apenas um cidadão que vai consumir o oxigênio, você tem um conjunto que vão consumir o oxigênio da água junto com o seu peixe. Por isso que você tem que saber qual é a saturação do seu sistema, qual é a capacidade, com quanto que ele está realmente operando, para que não falte, principalmente à noite, tá? Principalmente à noite, a madrugada fora, é onde mais acontece os problemas, a elevação de nitrogenados, a alteração do pH, a baixa temperatura, tudo isso complica, falta de produção de oxigênio através das algas. Então, o que é necessário é exatamente saber qual é a saturação que o seu sistema está rodando, funcionando, para que não haja falta de oxigênio para esse conjunto. Porque se faltar oxigênio, bactérias começam a morrer. Aí a bactéria morrendo, quem que vai fazer o trabalho para pegar a amônia, transformar, converter em nitrito, em nitrato e o seu sistema funcionar bacana? Aí vai morrer as algas. Quem vai contribuir com a nutrição também dos peixes aí, e também a absorção dos nitrogenados, e também que vai contribuir com a produção de oxigênio durante o dia. Aí se morrem os micos, a sua água fica uma água pobre de nutrientes, de proteína natural para o seu peixe, que é importante para ele. Vai ter água e sal dentro do sistema, só água e sal. E não pode ser assim. O sistema tem que funcionar perfeito. É um conjunto, é uma engrenagem. Se uma tiver dando problema, todos os outros vão ser afetados. Quais são os 3 fatores importantes para que o oxigênio chegue até o peixe? Primeiro, nós temos aqui em relação à temperatura da água, nós temos que é importante porque água mais quente, menos oxigênio. Água mais fria, mais oxigênio. Então, nós temos que saber isso aqui, né? Nós temos também a pressão atmosférica, tá bom? O que é isso aqui, pressão atmosférica? É a altitude. E o que mais nós precisamos exatamente de saber? A salinidade. Salinidade da água. Porque ela também contribui. Porque mais sal, menos oxigênio. Menos sal, mais chance você tem de ter oxigênio. Tá? Isso aí faz parte do conjunto. Aí como funciona? O ar entra, ele penetra na água rompendo essa linha que eu falei aqui, que é a tensão superficial, com o movimento da água, ele quebra e ele consegue ser dissolvido na água. Aí a pressão da água sobre as brânquias do peixe. Aí o oxigênio entra pelas brânquias e é levado pelo sangue até o sangue do animal. Agora,
Ah, mas isso aqui é um processo normal. Tá, se o seu sistema tiver amônio e queimar as brânquias, o oxigênio não vai chegar da mesma forma, né? Então nós vamos saber mais sobre a amônia, sobre o nitrito e o efeito que acontece aí dentro do seu sistema. Então, a importância do oxigênio dissolvido na água, para que o seu peixe, então, e também aquele conjunto de bactérias, de algas, dos micros, eles então recebam o oxigênio necessário para que todo o sistema de bioflocos funcione redondo. Gente, de várias propriedades que eu visitei, inúmeros sistemas de bioflocos que eu visitei, olha, 90% deles estão com problemas. Sabe por quê? É porque simplesmente colocaram um tanque, encheram de água, fizeram uma maturação e pronto. Não tiveram todos os cuidados necessários desde a estrutura, não buscaram conhecimento, por que o oxigênio, por que tem que ser calculado, por que a temperatura, por que aí que a pressão atmosférica, a salinidade envolve, né, dentro de um sistema. Então aí não tem como, cara. É bomba na certa. Daqui a pouco, ó, a pessoa está aqui o cultivo dela, é 6 meses, tá? Primeiro e segundo mês, meu sistema está bacana. Terceiro mês, começou a apresentar problemas. Já no quarto e quinto, o peixe já está completamente em atraso de desenvolvimento e a pessoa está lutando ainda com nitrogenados. Aí toma bomba. Porque em 6 meses o peixe tem que estar na faixa de 1 kg a 1,2 kg dentro desse sistema, do sistema de bioflocos. Mas por causa dessa deficiência que a pessoa não teve o cuidado, né, de organizar, quando está aí 3 meses aí, daqui para frente, não tem resultado. Aí o que faz? Chega aqui, seu peixe está com 400 gramas, no máximo 500 gramas. Depois de 6 meses, não funciona dessa forma. Agora nós vamos entender como que se dá a saturação, que é o que realmente nós precisamos saber. O que eu falei? Que o colorímetro, aquele líquido que nós colocamos, fazemos o teste de oxigênio nesses kits que a gente compra, ele dá a concentração do oxigênio. Então, ó, aqui vocês lembram o caso da montanha? Aqui está o nível do mar, aqui está uma cidade mais ou menos 700 metros acima do nível do mar, aqui tem uma que tem 1.000 ou mais de 1.000 metros. Então, aqui, se você fizer o teste, gente, vai dar 4 miligramas litro, tá ótimo. Se você fizer o teste aqui, vai dar 4 miligramas litro. Se você fizer o teste, vai dar 4 miligramas litro. Um exemplo, tá? Agora, não significa que a saturação, ou seja, a quantidade de oxigênio, tá? A capacidade do oxigênio aqui no nível do mar, seja igual a essas aqui, mesmo o colorímetro dando o mesmo resultado. Porque o colorímetro, ele mede a concentração. Para se saber a saturação, você já vai ter essa tabela mastigada. Por quê? Porque envolve, ó, altitude, tá certo? Envolve temperatura e envolve aí a concentração do oxigênio dentro do seu tanque. Então, cada nível aqui, cada altitude tem um fator, ou seja, é um cálculo que tem que ser feito, tá? Resumindo, mas eu já vou postar aí em PDF, tudo mastigado para você. Você só vai ter que olhar no seu sistema qual é a temperatura, qual é a concentração através do colorímetro. Com essa tabela que eu vou lhes fornecer, você vai apenas saber qual é a temperatura da sua água e qual é a concentração. Aí nós vamos fazer o quê? Você já vai ter tudo mastigado. É só você. Por exemplo, minha temperatura deu 26 graus.
Aqui, 26 graus, bacana. Qual foi a concentração? Ah, deu 7 ponto alguma coisa, 7,6, 7,8, bacana. Então o que nós vamos fazer? Você vai medir, pegar uma régua e vai passar da temperatura até aonde deu a sua concentração. Aqui, ó, a concentração foi aqui, que é através do colorímetro, aquele kit. Ah, deu 7,6, 7,8. Aqui é um exemplo, tá, gente? Aqui não está nada calculado, aqui é um exemplo. Ah, e aqui a minha temperatura estava a 26 graus. Aí o que vai ser a saturação do oxigênio? Ou seja, a capacidade, qual é a real quantidade de oxigênio que está dissolvido dentro do seu sistema. Aqui, ó, 90, ó. Aí o que representa isso? Você vai lá na tabela, aí você vai saber a real situação da qualidade da sua água em relação ao oxigênio. E é através disso que você vai saber se o seu cultivo vai bem até o final ou se ele vai mal. Porque você tendo esse controle aqui, você vai saber como que vai ser o andamento do seu biofluxo. Esse aqui, gente, é um monograma, tá? Isso aqui é uma coisa estudada, isso aqui não é só um desenho, uma coisa assim não. Isso aqui é cientificamente comprovado, tá bom? Então, que os profissionais da área sabem muito bem do que se trata. Tira isso aí de letra, né? Agora, quem não tem conhecimento, talvez seja um pouco complicado. Mas, por isso que eu vou estar postando em PDF. Você só vai ter o trabalho de ir lá na papelaria ou no seu escritório, imprimir o monograma e você vai estar sempre acompanhando como que está o seu sistema. Você olha lá a temperatura e olha a concentração através do teste colorímetro, fez o risco, você vai saber como que está a qualidade da sua água em nível de oxigênio. Aí você também vai ter a ciência de como está o andamento do seu cultivo, você vai ver o desenvolvimento dos seus peixes, você vai ver também aí o funcionamento bacana do seu biofluxo, tudo resultado aí do monograma para nós sabermos a saturação. Importa para nós, gente, criação comercial é a saturação do oxigênio, porque ele tem que ir, ele tem uma escala do que é bom e do que não é bom. Ó, de 80 aí a 120 aí é ótimo para um cultivo de peixe. Dentro dessa linha aqui, tá ó, tinindo, tá jóia o seu sistema, vai funcionar bacana. Daqui para frente acontece outro problema, já está com excesso, ou o sistema está com excesso de oxigênio, começa a dar a doença de bolha que nós falamos, né? Criam bolhas na pele do animal, então já é prejudicial. E abaixo você vai ter uma água pobre, então, ou seja, o seu cultivo vai começar bem, né? E vai terminar mal. Tem muitos outros fatores técnicos que a gente teria que discutir, mas é aula que é um mês de aula sobre isso, só sobre oxigenação e estrutura, tá? E nós vamos falar sobre a questão da aeração ainda no próximo vídeo, e aí nós já vamos partir já para o sistema de maturação, vamos, né, entrar em outros detalhes que nós precisamos aí, temperatura, pH, tudo que é fundamental aí, como que controla, os problemas que nós vamos ter durante a maturação e após maturação, tá bom? Essa é uma dica sobre a saturação, você vai ter o material completo para você trabalhar e acompanhar o seu cultivo, é o que importa agora, tá bom? E fica aí mais uma aula registrada, eu agradeço a todos, desejo sucesso e até a próxima aula.